Olá, pessoal, boa noite, doutor. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso Web Hour com o doutor Pedro Paulo. O pessoal já entrou aqui, doutor, já vamos iniciar a apresentação. Hoje o doutor vai falar, né, doutor, de um tema que é muito, surge bastante dúvida lá no E suporte, né, doutor? difícil de falar desse tema, Difícil. inclusive. Para quem não sabe, meu nome é Luísa, né? Faço parte do suporte clínico aqui da Adtech. Muitos já conversaram comigo aqui no suporte e é um tema que gera bastante dúvidas. O pessoal está mandando boa noite aqui, doutor, para Tô vendo. nós. E gera bastante dúvidas, então vai ser excelente a apresentação. Vai servir aí para muitos doutores tirarem as suas dúvidas. Certo, doutor? Perfeito, Luísa. Obrigado pelo convite. O Maurício me convidou. Eu falei que sim, eu me arrependi do tema, porque é tão difícil falar de Atatma, mas vou tentar. É porque, assim, Claro. é uma coisa que muita gente concorda e muita gente discorda. Eu vou tentar passar o que existe unanimidade pra gente, pra você não ficar igual um maluco querendo trocar todos a Tátma, botar Tátma em todo mundo também. Então eu vou falar assim, o que que você Com precisa certeza. realmente saber, tá legal? Vamos ser bem pontuais nisso aí hoje, tá legal? Com certeza, doutor. Precisamos Boa noite. tomar um pouco de cuidado, né, para Isso aí. não generalizar tudo, né, doutor? Ao Boa Celso aí. noite, pessoal. Celso. Tudo bem? Boa noite, Celso. Amigão. Celso é professor também. Gente finíssima lá de São Paulo. Olá, doutor Celso, boa noite. Pessoal, então fiquem à vontade para ir mandando dúvidas aqui no chat, a gente vai respondendo, né, doutor? Eu vou lendo para o Uhum. doutor vai respondendo e a gente vai dando sequência na apresentação, tá bom? Eu prefiro que a aula seja interativa. Vamos perguntando durante, que eu vou falando, porque não é uma aula muito Isso, longa, ela é muito pontual. Então, qualquer dúvida já pergunta na hora que eu vou tentar responder com o conhecimento que eu tenho hoje sobre isso, porque está mudando toda hora essas coisas. Então, hoje o nosso conhecimento é sim, esse, tá? E com tá ficando gravado, certeza, é né? isso mesmo. Tá gravando? Tá gravado, doutor, vai É bom ficar que gravado eterniza os meus erros. depois. Vai eternizar os meus erros, então. Ah, não, pelo amor de Deus. Não, vai ficar gravado, pessoal, no YouTube. Então, para quem não assistiu, depois pode compartilhar, né, a Maravilha, apresentação, pode assistir depois, tá bom? maravilha. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Vamos lá, acho que já está funcionando. Eu tô vendo sua tela, doutor, tudo ok. Aí, deixa eu botar aqui para gente. Então vamos lá. Simplificando as escolhas da Tátmas, quando, como e onde. A Tátma é bom ou ruim, né? Essa é a pergunta. Porque às vezes ele é bom, às vezes ele é ruim. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Paulo Dalla. É uma alegria estar aqui com vocês sempre, né? Eu sou um dos speakers da Angel Align aí com vocês. Tenho alguma experiência com aparelho, com alinhadores. Não sou expert em alinhadores. Não acredito que existe ninguém hoje no mundo expert em alinhador. Eu sou o cara do alinhador. Esse cara não existe. Tá todo mundo numa curva de aprendizado, né? Alinhador, quando você acha que você sabe pouco, você não sabe nada. Quando você acha que você sabe muito, você sabe pouco. Então, é uma área muito difícil para a gente ainda e cada um tem uma conduta diferente da outra. Tá legal? Então, vou tentar passar para vocês o que realmente existe de consenso nessa parte de ortodontia para a gente hoje. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu quero começar a falar com vocês é sobre isso aqui. Opa, deixa eu voltar. Aqui, vamos lá. Eficácia e eficiência. Vocês têm que, para entender alinhador hoje em dia, você tem que entender a diferença dessas duas palavras. O que é eficácia e o que é eficiência. Eu vou abrir todas as minhas aulas nos próximos 6 meses com essa mesma coisa. Então não fica estranhando, ele falou isso ontem, eu vou falar isso direto, porque tem que estar muito claro para a gente. Alinhador, ele é. O que é uma. Deixa eu dar um exemplo primeiro. O que é eficácia e o que é eficiência? Por exemplo, é eficaz ir de São Paulo para Campinas a pé? É eficaz, dá para ir de São Paulo a Campinas a pé. Eu moro aqui no Espírito Santo, tem Guarapari aqui perto, quem é mineiro vai conhecer. É eficaz de Vitória a Guarapari a pé, são 45 quilômetros? É eficaz, dá para ir a pé. Então, ir a pé é eficaz. Agora, é eficiente ir a pé? Lógico que não. Então, isso que é importante a gente entender. A diferença aqui entre ser eficaz e ser eficiente. Então, alinhador ele eficaz para um monte de coisa. Então, o alinhador ele é eficaz para quase, para tudo. Para quase 90% dos movimentos ortodônticos são possíveis com alinhador, mas não quer dizer que são eficazes. Então, existem movimentos que são muito pouco eficazes com alinhador. Vou dar um exemplo. Para você girar um premolar, vai dar 1 a 2 graus por alinhador. Então, se você tem 20 graus, são 10 alinhadores para isso. Então, alguns movimentos não são eficazes.
Verticalizar molar? Dá para verticalizar? Dá, mas não é eficaz. Ah, retrair controle de torque? Dá? Dá, mas não é eficaz. Ou seja, vai demorar muito alinhador, muito tempo. Coisas darão errada. Você vai ficar estressado, o paciente também, mas um dia vai chegar lá, que ele é eficaz, ele faz isso. Então, existe uma diferença muito grande entre eficácia e eficiência. Eficiente é você ir de São Paulo a Campinas de carro, é daqui para Guarapari de carro, é fazer extração de premolares com bracket. Então, vou deixar bem posicionado a minha posição logo para vocês aqui, meu pensamento. Alguns movimentos eu faço com bracket. E não é porque eu acho que o alinhador não funciona, eu acho que ele não é eficiente. Então, na minha opinião, o que eu não trato com o alinhador hoje? Casos de extrações de premolares, 2 premolares, 3 premolares, 4 premolares, um até que dá. Eu não faço com alinhador. Caso que eu tenha que verticalizar o molar e meu intuito principal é verticalizar esse molar, eu faço um mini implante com um tubinho colado, depois vou lá, escaneio e termino com o alinhador. Então, alguns tipos de movimento, eles são muito mais eficientes com outra ferramenta. Então, eu não sou o maluco, apaixonado por alinhador, eu uso ele como mais uma ferramenta no meu consultório. É uma ferramenta maravilhosa, a experiência do paciente é muito bom, ele é muito eficiente para uma série de coisas, mas ele é pouco eficiente para uma série de coisas também. Tá legal? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o tema da nossa aula, que é a Tatma, né? Para quem tem pouca experiência com a Tatma, o que é a Tatma, na verdade, Pedro Paulo? A Tatma é uma extensão do dente. Então imagine com uma Tatma você fazer um braço de apoio no dente, ou não tem aquelas portas de correr. Imagina você abrir uma porta daquela sem a maçaneta. Então, é mais ou menos uma maçaneta numa porta. Ele serve, é uma extensão do seu dente para permitir algumas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria mesmo. Então, o que é o Atátma? Quem está vendo a Atátma aí pela primeira vez, esse é o Atátma da Endo, dando o polimento final depois do excesso de resina que eu coloquei. É comum ter um pouco de excesso de resina ou de adesivo, né? Então, o que é o Atátma? São pequenas elevações no dente, feitas de resina, para fornecer maior aderência do alinhador, para o alinhador ficar preso nele, ou seja, tátimas de retenção, para aumentar a retenção, para o plástico ficar mais abraçado no dente, ou para realizar uma pressão extra sobre o dente. Então, ele pode ser tanto para retenção como para pressão. Lembrando, quando você faz uma pressão no atátma, olha só, é importante entender isso. Toda força gera uma força de igual intensidade em sentido contrário. Quando o plástico faz uma pressão no atátma, o atátma faz a pressão no plástico e afasta o plástico. Então, desadapta ao plástico. Então, olha, o Attachment é bom quando bem implementado, sim. Quando mal implementado, não, porque você vai afastar o plástico e vai perder movimento. Então, é muito importante entender que o alinhador ele pode ser bom, e o attachment pode ser bom, mas ele também pode ser ruim, dependendo da sua situação que você está pensando, tá legal? Então, é importante entender isso. É bom ou é ruim? Depende, tá? Vamos lá, então, seguir nossa aula. Olha que interessante esse videozinho, gente. Não parece com o attachment? Então, o que é isso aqui que é o attachment? É você tornar uma superfície de difícil aderência com mais retenção. Então, reparem que, inclusive, os formatos desses negocinhos de pegar, de fazer escalada vertical, se parecem com attachment, os formatos. Se você for olhar bem, nossa, eu já vi um troço desse formato, vi um nesse formato. Reparem que eles têm formatos de attachments. E é realmente isso, é você tornar uma superfície que é difícil de apoio, um apoio maior para ela, para permitir movimentos que antes eram impossíveis. Então é exatamente isso. Fazer um movimento como ela está fazendo numa parede lisa é impossível. Quando você bota os attachments, você gera pontos de apoio, tornando movimentos muito pouco previsíveis, mais provisíveis, aumentando a eficiência do alinhador. Então, a Tatma, ele traz aumento de eficiência quando bem aplicado. Então, é muito importante entender, tá legal? Até o nenenzinho consegue fazer, olha lá, até parece, né? Vamos lá então ver. Quais são, para quem nunca viu aqui, esse é o Atátma da Angel Online, são Atátmas ótimos, e aí eu vou falar alguns detalhes para vocês sobre Angel e hoje também com Selfie, né? Tanto o aparelho da Selfie quanto o aparelho da Andy são aparelhos que têm uma retenção própria boa, ou seja, sem o attachment eles já são bastante retentivos. Eles não são retentivos demais, mas são mais retentivos do que plásticos mais flexíveis. Então, você não precisa de exagerar no número de attachments para ter uma retenção boa. É importante estar atento para isso, porque o excesso de retenção ele gera uma experiência ruim para o paciente. O paciente não consegue tirar o aparelho, ou vai ficar forçando errado e vai fraturar o aparelho. Então, tomem cuidado com dentes muito retentivos. Quais são dentes muito retentivos? Dentes com coroa clínica longa, pacientes idosos, porque o recorte do areador vai ficar um pouco mais alto e vai passar da cervical e travar ali em cima. Então fica difícil de tirar o paciente. Então, cuidado você botar tátimas demais, principalmente em pacientes com coroas clínicas longas, pacientes adultos com recessão gengival. Cuidado com esses casos. Nesses casos, na minha opinião, menos é mais. Você passar o mouse em cima
e ver attachment de retenção, eu tiro bastante desses attachments pra gente, eu pulo pelo menos um dente, pulo dois, um dente, pulo dois, se for attachment de retenção, porque não é necessário, principalmente falando de selfie e de end online, onde eles têm uma retenção bem legal já pra gente, tá legal? Então é importante entender isso. Ah, tá faltando attachment nesse pré-molar, vou lá e vou colocar. Não, eles não colocaram porque não precisa de attachment. Então cuidado de sair colocando attachment em todo mundo para dar retenção. Não precisa de retenção. Então a primeira dica minha, se você não sabe por que está colocando o attachment, melhor nem colocar. Se olhou um dente sem attachment e falar, não tem attachment, vou colocar, por quê? Se não sabe responder, não coloca. Se é para retenção e é selfie ou angel, não coloca. Isso não vai acontecer, tá legal? Então é importante entender isso muito claro pra gente aí, tá bom? Cada empresa, gente, hoje no mercado tem designs diferentes de attachments. Cada empresa tem suas preferências pessoais, mas em geral você vai ver uma variação que vocês estão vendo aqui, tá? Então existe esse monte de variação de attachment aí, em formato de meia-lua, em formato de retângulo, retângulo com bisel, retângulo sem bisel, o que você imaginar tem hoje no mercado. Então vai variar muito de empresa para empresa. Não existe um consenso qual é o melhor attachment, cada empresa tem suas opções, inclusive na posição. Tem empresa que vai colocar no mesmo movimento um attachment horizontal. A outra empresa coloca ele vertical e a outra empresa coloca ali na diagonal. Então, não existe uma unanimidade nisso aí ainda, mas a gente acredita que alguns movimentos são melhores na horizontal e outros melhores na vertical, tá legal? O na diagonal é a combinação dos dois, que o Maurício Casa, para quem conhece, quase todo mundo deve conhecer, ele adora, chama-se Sash, S-A-S-H, Attachment, que é uma na diagonal. Ele serve tanto para poder fazer movimento de angulação como de extrusão. Então é um attachment muito bom, usado muito em laterais superiores, tá? Quando você quer fazer extrusão e giro de um lateral, tá bom? Eu não botei na aula o Sesh Attachment porque é um attachment atípico. Eu não quero falar dele agora porque eu também quase não uso ele, tá? Eu uso attachments principais mesmo. Vamos entender então. Para poder fazer um attachment, você precisa de um template. Então, o que é o template, na verdade? É o casulo, vai ser o molde do seu bolo. Você bota o bolo ali, leva lá na forminha, quando você tira, o bolo fica, a forminha sai. Então, você vai preencher esse alinhador com as resinas para vocês e vou mostrar minha técnica para vocês, tá legal? Então, primeira coisa, tu me pergunta para mim, que resina você usa? Já anotem aí já. Eu uso, vai esgotar, né? Eu uso, é ruim falar que eu fico sem depois que eu falo, todo mundo compra, eu fico sem resina, tá? Então eu normalmente uso a Forma Incisal. A Forma é uma resina da Ultradente, que ela tem uma cor linda, ela tem uma densidade linda, ela não desgasta fácil, ela tem um defeito, para tirar ela é difícil também. Ela é difícil de desgastar, é difícil de tirar, mas não é mais difícil que uma Z350, tá legal? Então eu gosto muito da Forma. A minha resina favorita era a Z100 Sisal. Ela saiu do mercado, para quem não sabe, não existe mais Z100 Sisal, existe Z100 de outras cores. Mas eu não posso ter A1, A2, A3, A, B1, B2. Então eu compro uma Incisal, que ela é translúcida e fica lindo no paciente. A Forma hoje é a melhor resina no mercado que eu acho para esse tipo de attachment hoje estético, tá legal? Forma da Ultradente, a cor tem que ser incisal, vocês vão adorar, tá legal? Tem perguntinhas aí ou tudo certinho? Pessoal, doutor, o pessoal está concordando. O doutor Celso É, Garcia também falou que comprou por sua indicação essa resina, hum, e os outros doutores estão falando que é boa mesmo, e é todos muito estão legal. indicando. É isso aí, muito Sim, legal. E aí eu também tenho gosto outra, muito dessa resina. então, outra resina que eu tenho é a Transmonde LV. Eu não gosto da resina fluida o tempo inteiro. Assim, eu não me adaptei. Uma coisa pessoal minha, eu não me adapto à resina fluida. Eu boto muito excesso. Eu não consigo dosar corretamente. Já na resina de condensação eu consigo. Eu boto minha magnificação, olho e boto direitinho no casulo. Mesmo com uma magnificação, quando eu coloco, ela esburra. Ela fica muito excesso para mim. Mas eu gosto da LV, que é da T3M, para caso que soltou um attachment. E é muito comum soltar segundos molares, por exemplo. Então eu vou lá, faço daqui ácido adesivo, vou só naquele lá e coloco de volta. Então, para um attachment, dois attachments, eu adoro essa resina, porque ela é rápida de colocar. Agora, para fazer a boca inteira, eu vou explicar como é que eu faço para vocês. Então, normalmente eu uso a forma incisal para a boca inteira. E aí que eu quero mostrar para vocês antes isso aqui. Olha o excesso que ficou para mim. É difícil eu trabalhar com resina fluida, tá? Já testei a Shofu, já testei as marcas que vocês falaram, já testei já. É uma limitação minha. Eu não consigo trabalhar bem com resina fluida, tá? Deixar bem claro isso. Eu não me adaptei a ela. Olha a quantidade de excesso que eu deixei aqui. O tempo que eu demorei para polir esse caso foi o quíntuplo que eu demorei para poder fazer os attachments. Então não justifica fazer isso mais, tá legal? Além disso, esse mesmo caso, quando eu tirei, olha as bolhas que deram. Repare uma fratura nessa região de premolar. Vocês estão vendo meu cursor? Dá para ver o cursor? Ou não? Consegue ver o cursor, Luiz? Consegue? Dá Sim, para ver o doutor, cursor? estamos vendo seu mouse. Ah, então beleza, então. Tá bom. Eu Seu também consigo mouse, botar aqui, tá? ó. Repare aqui como é que tem uma fratura, aqui também tem uma fratura, aqui tem uma bolha, aqui também deu uma bolha. Então, eu não me acostumei bem com resina fluida, não uso ela, tá? Eu uso ela na exceção, tá bom?
Alguns pessoal assim, Isso. para você corta no meio outra coisa, vamos lá, vamos seguir. Vaselina sólida, você usa? Não, não gosto. Eu acho que é mais um trabalho, é passar para depois tirar o excesso, não gosto, não uso. Nunca usei para o Angel, nunca usei para outras marcas, tá? Então não gosto, não uso de vaselina sólida. Se você sente a vontade e quiser usar para sair mais fácil, eu acho que não precisa. O segredo para sair mais fácil, gente, é você polimerizar o adesivo. Se você coloca o adesivo e vem com cima direto com a resina sem polimerizar o adesivo, a chance de você polimerizar e colar o seu template ali é muito grande. Então, a minha sugestão sempre é: primeiro faça o acondicionamento ácido, lava, seca, adesivo, polimeriza o adesivo e aí você vem com o template depois. Se você não polimerizar o adesivo, você vai colar o template e vai ser super difícil de remover depois, tá? Então, eu prefiro não passar vaselina e polimerizar o adesivo. É um trabalho a menos para mim, tá bom? Rapidinho o vídeo para vocês como é que eu faço, tá? Essa é a técnica do nhoque. Então, o que que é isso? Eu faço uma. Eu pego meu template, pinto primeiro para não esquecer de pular nenhum attachment. Então, eu gosto de pintar o template todinho primeiro, para não pular attachment nenhum, tá? Eu pinto superior e pinto inferior rapidinho, pego a canetinha e vou pintando, para evitar de esquecer de pular um attachment ou outro. Então, vou pintando todos os meus attachments por fora, tá? Pintei, eu pego uma bola de resina e faço um nhoquezinho. O que que é um nhoque? É um rolinho com ele mesmo, ó. Tá? Eu pego, faço um rolinho, tá? E aí eu vou tirando com a minha espátula agora os pedacinhos e vou colocando. Fica muito mais fácil fazer assim direto do que você ficar tirando de dentro do tubo de resina, tá? Então eu vou tirando pedacinho, pedacinho, vou colocando. Depois eu vou com a minha magnificação lá e dou mais uma polidazinha, e boto um pouquinho mais. Ó, repare como é que é simples e fácil, vem praticamente a quantidade certa pra gente ali, tá? Então eu venho colocando uma por uma nesse formato de nhoque aí. Só para acelerar o vídeo para vocês, tá? Terminei de colocar superior e inferior, eu abro o saquinho, guardo no envelope e deixo na gaveta. Então, o paciente tocou a campainha, começa a fazer isso aqui. Porque eu tenho medo de fazer e ele não ouvir. Aí você perder também, você vai ficar guardado lá uma semana, 2 semanas. Então, tocou a campainha, eu não deixo o paciente entrar. Fala, vou sentar lá, faço rapidinho isso aqui, boto na sacolinha, guardo, e quando o paciente senta na cadeira, eu vou só para os passos seguintes, tá bom? Então, boto na sacolinha, guardo na gavetinha para mim, para não polimerizar, e começo o paciente. Ele vai sentar na cadeira, eu fazer o condicionamento ácido por 15 a 20 segundos, lavo, seco, tá? Bastante, tem que estar bem seco. Passo o meu adesivo, tá? Polimerizo, venho com o template. Você recorta o template no meio, Pedro Paulo? Num paciente adulto, não. Em pacientes adolescentes com controle de saliva alto, sim. Eu não corto no meio, fica mais fácil tirar. Eu corto para ter mais controle de saliva. Então, faço um quadrante, faço outro quadrante, faço outro quadrante, faço outro quadrante. Então, cortar no meio para mim não é para facilitar a remoção ou a colocação. É só para poder facilitar o controle de saliva. Normalmente eu vou com ele inteiro mesmo, tá? Então, coloco ele, aperto os attachments em direção ao dente. Ou você vai fazer isso com o dedo ou com uma espátula, vai apertar para ter essa compressão naquela região para ficar direitinho para você. Vou botar meus attachments ali, repare eles colocados direitinho. Esse aqui é o do Angel Aligner, tá? Vou polimerizar meus attachments 15 segundos cada um, depende do seu foto, pode ser 5 segundos. O meu foto é de 5 segundos, mesmo assim eu coloco 15, tá? Eu não tenho essa correria toda não, boto 15 segundos em cada um e vou nesses 15 segundos aí, tá? Polimerizou, eu vou lá por trás, igual eu tiro a Tati, e vou puxando para mim. Se tiver difícil, eu gosto de vir nessa região da gengiva, enfiar uma sonda e puxar para fora. Como se fosse aliviar. Então, eu enfio no espaço interproximal com a sonda e jogo para fora. E vou fazendo uma alavanquinha. Entro no espaço interproximal e faço uma alavanca. Entro no espaço interproximal e faço uma alavanca. Principalmente se você esqueceu de polimerizar o adesivo, é importante fazer esse movimento. Tá legal? Vou removendo ele. Repare que fica o attachment ali para mim. Vai ficar sempre um pouquinho de excesso, ou por causa do adesivo, ou por causa da resina. E aí eu vou vir com esse excessozinho final ali, tá aqui o attachment colocado, e vou dar meu polimento em volta para tirar. Sempre uso uma multilaminada, depois eu uso uma borracha de polimento diamantado, tá? Eu tenho esse kit na DH Pro, eu não ganho nem R$ 1 por isso, deixa bem claro, é só ficar mais fácil. O que que você usa para tirar attachment? É isso aqui. Vai vir duas diamantadas para vocês e as broquinhas de polimento para a gente ali, tá legal? É simples de fazer, simples de tirar aí. Tá aqui colocado o alinhador, para quem nunca viu o Angel Aligner, esse é o Angel Aligner colocado, ele é lindo, ele tem uma transparência muito bonita, com os attachments colocados, tá legal? Então agora vamos falar realmente, já falei para vocês a técnica, né? E vamos falar realmente aqui. Paulo, se eu tivesse que escolher um attachment na vida, qual attachment eu tenho que ter? Você tem que ter dependendo da hierarquia dos attachments. Então, você tem que entender isso aqui muito claro pra gente. O software, ele dispara. Então, vamos entender. Normalmente,
quem vai ditar o formato do attachment, o tipo de attachment é o software. E ele vai pegar os movimentos que estão acontecendo e vai disparar qual é o attachment para quê. Fala, opa, aconteceu isso? É esse attachment. Aconteceu isso? É esse attachment. Então existe uma hierarquia para isso. Como é que é essa hierarquia para a grande maioria das marcas? Não são para todas, para a grande maioria das marcas. Então vamos lá, fechar um pouquinho, começar a chegar aqui. Primeira coisa, se você vai ter os attachments para extrações de premolares, tá? Então qual é o movimento mais difícil que tem de fazer com alinhador? Fechar espaço. Então ele vai botar attachment para poder fechar espaço de exodontias. É o que mais vai preocupar. Para angular um molar, para dar ancoragem no molar e extrusão em grupo. Então a primeira opção do alinhador, do software, é escolher assim, opa, tem extrusão em grupo? Attachment de extrusão. Tem retração? Attachment para controle de angulação de raiz. Não tem esse, ele para por segundos, tá? Não tem nada disso. Então vamos lá. Attach para controle de expansão, porque quando você expande, tende a coroa para fora. Então ele bota os attach para poder dar retenção, para poder fazer movimento de corpo. Não tem esse, ele passa para o seguinte, que é movimentos mesodistais de raiz, angular para raiz mesodistal. Não tem esse, ele vai para movimentos verticais, ou seja, extrusão ou intrusão isolada. E por último, movimentos de intrusão, tá? Uma ancoragem para intrusão, ou seja, nos dentes vizinhos. Então existe uma hierarquia para o software escolher. Só que a hierarquia do software, entendo isso muito claro, ela não é baseada na sua opção clínica. Ela é baseada nos movimentos que precisam acontecer. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um central que ele tem que angular, dar torque vestibular e instruir. Não vai vir a tática de extrusão nele, vai vir a tática de angulação, que ele é prioritário à extrusão individual. Só que se você não botar a tática de extrusão, ele não vai instruir. E você prefere instruir do que o torque. A gente prefere terminar um caso com um pouquinho de torque mais nivelado do que desnivelado. Então, nessa hora, você fala, opa, esse attachment eu não aceito. Você vai tirar esse attachment e colocar o attachment que você precisa. Então, você tem que identificar qual é o movimento mais importante para você. E, normalmente, o mais importante para a gente é o correto alinhamento e nivelamento anterior. Então, tem que lembrar que o paciente procurou a gente pela estética. E se faltar um pouco de torque, o paciente não percebe. A gente percebe. Mas se faltar alinhamento e nivelamento, ele vai reclamar com você. Então, você prioriza os movimentos mais importantes para a gente. Tá legal? Então, vamos lá, então, seguir nossa aula. Quais attachments sempre eu tenho que colocar? Então, vamos lá. Que attachment, Paulo, me fala um attachment que sempre tem que ter. Eu já falei, tá? Para quem me acompanha sempre, eu sempre falo que é o attachment de extrusão. Esse attachment tem que ter. Ah, mas está instruindo pouco. Tem que ter. É um attachment que é essencial. Qualquer dente seu que estiver instruindo, se não tiver esse attachment, ele não vai instruir. Ah, tem um premolar meu instruindo sem attachment. Não vai instruir sem attachment. Não vai instruir sem attachment. É um momento muito difícil com o alinhador. Ele não vai instruir sem o attachment. Agora, é importante que vocês entendam a diferença entre extrusão e extrusão relativa. O ato de lingualizar fecha a mordida. Isso é extrusão relativa, não precisa de attachment. A extrusão real tem que ter attachment. Então, extrusão relativa, que é o ato de lingualizar, não precisa de attachment. Parado o dente, somente instruindo o anterior, precisa de attachment sim, tá legal? Então, diferencia entre a intrusão relativa e a intrusão real, tá bom? Esse attachment normalmente vai ter esse formato que eu mostrei para vocês aqui. Vai vir uma pressão nessa direção do plástico. Então, o plástico pressiona o attachment e o dente desce. Então, lembrando, o attachment é uma extensão passiva do seu dente. O attachment não faz nada, ele sofre. Ele sofre pressão. O attachment não faz pressão em ninguém. Ele sofre pressão do plástico. Então, o attachment é um elemento passivo do sistema de alinhadores. Ativo somente o plástico, tá legal? Então é muito importante entender isso. O attachment não faz nada. Quem faz é o plástico e vai ganhar uma superfície de apoio para poder empurrar esse dente para baixo, tá? Para quem nunca viu um attachment extrusão real, esse é o attachment extrusão real da Angel. Então tá aqui para a gente ver. Esse é um attachment extrusão real, tá? Repare que ele tem um bisel nessa região cervical, onde vai vir a pressão do plástico para poder tornar um movimento de alta dificuldade, de alta complexidade, de baixa eficiência, um pouco mais eficiente. Então, por que é importante attachment de extrusão? Porque instruir com alinhador é baixa eficiência. Não é um movimento eficiente. Então, instruir com alinhador não é eficiente. Quando você coloca o attachment, você ganha eficiência. Ah, mas é eficaz? É eficaz. Botando attachment, ele começa a ficar mais eficiente. Tá? Então, de novo, o attachment normalmente vai entrar para os movimentos de baixa eficiência. Quanto mais difícil for o movimento com alinhador, mais vai existir um attachment específico aquele tipo de movimento, e um deles é o attachment de extrusão, talvez, na minha opinião, o mais importante, que é o que eu checo em todos os meus casos, tá legal? Eu não fico igual um louco, igual um maluco, olhando cada um dos attachments, não.
Agora, mordida aberta, fala, tem que ter extrusão, tá? Então é importante entender. Mordida aberta, você vai direto aonde? Vou direto no attachment de extrusão. Tem que ter attachment de extrusão para mim, se eu solicitei extrusão anterior, tá? Então, ele pode ser em grupo de dentes também, como está aqui desenhado para você. E tá aqui uma animação para vocês verem. Olha que legal isso aqui, olha. Nos 4 dentes anteriores, superiores e inferiores, attachment de extrusão. Ó, repare os dentes extruindo e o attachment de extrusão presente ali. Então, se eu tenho um caso onde meu tratamento principal é a mordida aberta anterior, e eu estou tratando com extrusão de incisivos, tem que ter attachment de extrusão. Ah, mas e se vier um dente sem attachment? Eu coloco, ou mando colocar. Normalmente eu escrevo, por favor, colocar um attachment de extrusão. Ah, mas é só meio milímetro. Por favor, colocar um attachment de extrusão. Não importa se é 1 milímetro, se é meio milímetro, se é 0,2 milímetros. Sempre que tem extrusão, o attachment de extrusão tem que estar presente, porque é um movimento de baixa eficiência com alinhadores. Beleza? Então, primeiro vocês têm que decorar na vida de vocês. A tátima de extrusão tem que estar presente pra gente, tá bom? Vamos lá, então. Esse tem que ter. Qual que eu deveria colocar? Então, vamos lá. Agora começam as opiniões pessoais do Pedro Paulo. Até agora, tudo que eu falei tem que ser unanimidade. Daqui pra frente, talvez eu fale um monte de besteira pra vocês. Então, dê um desconto pra gente, porque é opinião pessoal clínica minha, baseado no que a gente usa, no que a gente lê, no que a gente estuda, tá legal? Então, vamos lá, então, entender. Um tipo de atátima que eu vejo muito problema é esse aqui, ó. Vou dar um exemplo. Eu preciso intruir esse dente 22, né? O movimento de intrusão no elemento 22. Que atátima você colocaria nesse dente? Ah, eu boto um retangular, eu boto um retangular horizontal, eu boto um vertical, eu boto um assim, eu boto um assado. Na verdade, para movimento de intrusão, memorizem isso, gravem isso. Movimento de intrusão de dente unitário como lateral, que é muito comum acontecer, não precisa de atátima nesse dente. Nesse dente não precisa. No entanto, nos dentes vizinhos tem que ter. Então, se colocar uma tátima nessa região, botar uma tátima aqui de intrusão nele, ó, para vir a força aqui do bisel e colocar aqui para mim, vir uma força para mim e colocar ali, não vai adiantar nada. Porque não precisa. Porque o seu oleador já vai vir com uma pressão na incisal para esse dente intruir. Então, colocar a tátima nesse dente você não precisa. No entanto, nos dentes vizinhos você vai ter que colocar. Então, vamos lá. Quando você tem intrusão de um dente, um lateral, um central, um canino, os dentes vizinhos têm que ter a tátima de retenção. Por que isso? Porque toda força gera uma força de igual intensidade e sentido contrário. Quando você fizer uma pressão para esse dente intruir, esse dente faz uma pressão para o alinhador desatar. Ele solta de você, não fica preso. Então não dá pressão nenhuma. Então você tem que ter a tátima nos dentes vizinhos. Qual a tátima? Qualquer um. Qualquer um. Ah, aqui tinha uma tátima de intrusão, aqui tinha uma tátima de rotação. Pode deixar. Contando que tem a tátima. Ah, veio sem a tátima. Coloca uma tátima de retenção. Qual? Qualquer um. Tá? Então é importante isso. Nos vizinhos tem que ter a tátima. Para tornar o alinhador mais retentivo. Se for um caso muito simples, onde tem um dente muito fora de posição para intrusão, bota a tátima no máximo de dentes possíveis. Então, quanto mais a tátima tiver nesses casos, mais eficiente vai ser esse movimento de intrusão. Então, quando tiver um lateral intruindo, um central intruindo, um canino intruindo, os vizinhos têm que ter a tátima. Se não tiver, o adaptador vai ficar desadaptando e não vai dar toda a eficiência que ele precisa ter. Então, de novo, a minha sugestão para todos os casos de intrusão individual é a tátima nos dentes vizinhos, qualquer tipo de atátima, para aumentar a retenção do alinhador, para que ele faça pressão na incisal do lateral. Tá legal? Outro, vamos lá. Agora, isso é complicado. Vamos lá. Torque. Torque é um movimento de baixíssima eficiência com alinhador. Não, vamos entender isso. O torque de um grupo de dentes com alinhador é muito difícil de acontecer, tá? E aí existe, eu ouvi falar dos power reads, né, que tem aqui em cima. Sim, mas quando você bota 4 power reads, um em cada dente, você não vai funcionar bem. Porque toda força gera uma força de igual intensidade em sentido contrário. Quando você aperta a cervical do dente para dentro, o dente empurra o plástico para fora. Isso desadapta e pode machucar o lábio do paciente. Então, a minha sugestão para vocês, quando vier um power read, que é isso aqui, é que deixe no máximo em um dente. Escolhe o seu dente pior e deixe. Não bote em 4 dentes, não bote em 3 dentes seguidos, porque a chance de causar uma desadaptação é maior do que você conseguir o torque, tá? Então, de novo, Power Read, normalmente eu deixo somente um dente. Então, ele é. Agora vamos falar de torque de novo. Então, vamos lá. Torque com alinhador em um grupo de dentes, baixa eficiência. Torque com alinhador em um dente isolado é eficiente. É eficiente, dá para fazer. Só que para acontecer o torque em um dente só, duas coisas têm que estar presentes. Primeira coisa, você pode escolher fazer. Tem uma pergunta aí por enquanto ou não? Tudo certinho? Não, Tudo certinho. doutor, tudo certo. Então tá Ah, tem bom. uma pergunta
Agora, doutora, ó, Ah, pode falar. o que é Power Read mesmo? A doutora está pedindo para Power especificar. Read, vamos lá, vamos entender. O que é Power Read? O attachment não é uma bolha para fora, o Power Read é uma bolha para dentro. Então, o seu alinhador vai vir com um calombo para dentro. Então, como se você botasse e fizesse pressão para dentro no dente. Então, da mesma forma que ele vem e faz uma bolha para fora, que é o attachment, como se fosse um attachment negativo. É uma bolha, o attachment é uma bolha positiva. O Power Read é uma bolha negativa para dentro. Então, quando você coloca, ele faz uma pressão na cervical do dente ou na incisal do dente. Tá legal? Deu para entender? A doutora Maria Regina. Qual a Sim. sua opção para torque em quatro incisivos superiores e quatro inferiores? Tira tudo, não vai acontecer. Talvez rezar um Pai Nosso. Vamos lá, não, eu tô brincando. Olha só, torque em grupo com alinhador, você vai deixar para o seu refinamento. Porque é no final. Pensa assim, ortodontia tradicional. Torque é um movimento difícil. Você faz o torque, não faz no começo, você faz no final. Então, deixa o seu alinhador funcionar, alinhar, nivelar, distalizar. Nananana. No seu, nos seus alinhadores de refinamento, você deixa vir para não causar um problema logo no começo. Então, assim, torque é muito difícil. Então, já que vai ter torque, deixa seu torque isolado. Concentre o pedido de torque para os últimos alinhadores, tá legal? Então, assim, faz seu tratamento, seu primeiro jogo de alinhadores sem torque nenhum em grupo. Quando chegar no seu refinamento, você solicita os torques, a não ser que seja caso de extrações com alinhador, que aí eu não vou comentar porque eu não faço. E extração de pré-molares com alinhador, eu não faço, porque eu acho que não é eficiente. Vai acontecer? Vai. A mecânica é complexa, demorada, longa, mas vai acontecer. Eu prefiro não opinar porque eu não uso extrações com alinhadores, tá? Não estou falando que não é que é impossível. Eu não tenho domínio da técnica para isso, tá legal? Doutor Fernando, seria interessante inclinar primeiro antes de dar torque? Existe um protocolo, né, que é o PIR, que é protuir, intruir e depois retrair. Então, existe sim esse protocolo, que é o PIR, em caso de classe 2.2, por exemplo, que você vai distalizar para depois retrair os anteriores, ele faz, enquanto ele distaliza, ele protrui, depois ele intrui e no final ele retrai. Essa retração pode vir ou não com controle de torque. Então, sim, vale a pena vestibularizar primeiro. Se você usa Angel Aligner, isso vai vir pronto para você já. Já é o protocolo deles, isso já. Tá legal? Isso é muito interessante, já é protocolo da Angel Aligner, isso já. Tá? Certo. Doutora Maria Regina perguntou em classe 2.2. Doutora Maria, essa mesma observação que o doutor fez, né, a respeito do primeiro inclinar, né, e depois retrair. Deve ser a mesma Isso aí. observação, doutor. Aí. Vamos Primeiro esperar ela protuir, confirmar. depois intruir e por último retrair. Chama Isso. PIR. Se você usa outra empresa que não for a Endo, você tem que escrever, por favor, durante a distalização sequencial do caso, fazer nos entes anteriores, primeiro a protusão, depois a intrusão e por último a retração, tá? Sim. E é Ela, importante, ela concordou. É isso mesmo, a doutor, que ela distalização, perguntou. a distalização é a seguinte, quando ela empurra o molar para lá, é legal empurrar o incisivo para cá, porque são movimentos sinérgicos, acontecem simultaneamente para você. Então é interessante que a protrusão aconteça simultaneamente à distalização sequencial. E não terminar a distalização para depois protuir. Não é legal fazer, faz simultaneamente, são movimentos sinérgicos para isso, tá? Mas no Endo vem pronto para você isso já, fiquem tranquilos. Tudo bem? Tudo bem, doutor, por enquanto, nenhuma Então, dúvida. beleza. Então vamos voltar para torque de novo, que é um momento difícil. Quando existe o torque isolado, que é muito comum chegar para a gente hoje, paciente que soltou a contenção com uma raiz saindo, fala, nossa, o paciente quer tratar, já usou aparelho, não quer usar bracket, eu quero botar essa raiz para dentro com o alinhador. Ah, não vai dar. Vai dar sim. Só que para dar com torque, é igual a ortodontia tradicional. Tem que ser naquele dente específico e tem que ter sobrecorreção. Então, peça o movimento e peça uma correção de pelo menos mais 10 graus, que é mais ou menos o que a gente faz. A gente, quando dá um toque, você não dá um toque de 10, você dá de 20. 10 para tirar a folga que existe no fio e mais 10 graus para acontecer o toque que você quer. Então, acrescente no seu tratamento 10 graus adicionais para a direção onde você quer que a raiz vá. Tá? Então, sempre faça sobrecorreção de torque. Essa é a primeira dica. Então, para acontecer torque individual de qualquer dente, tem que ter sobrecorreção. Eu recomendo. O máximo que pode acontecer é ficar bom antes de jogar fora o alinhador. Mas pelo menos você pediu a sobrecorreção e veio lá, tá bom? Muito cuidado, gente, com sobrecorreção, de não pedir isso no primeiro jogo de alinhador. Vou dar um exemplo. Você tem um monte de coisa lá e pediu sobrecorreção de mordida profunda, de mordida aberta, para aprofundar mais. E deu 60 alinhadores. Essa sobrecorreção gerou mais 8 alinhadores, que você não vai usar. O cara não vai chegar no 60, ele vai parar no 30, 35, 40. O brasileiro é um bicho difícil. Então, cuidado ficar acrescentando sobrecorreções no primeiro jogo de alinhador, que só vai gerar mais alinhador para você, vai encarecer o seu tratamento, vai alongar o seu tratamento e provavelmente você não vai usar. Então, deixem as sobrecorreções sempre para o refinamento, para o segundo jogo, para o terceiro jogo. Joguem as sobrecorreções para o refinamento, porque a chance de você não usar elas no primeiro jogo é altíssima. Então, cuidado ficar inventando um monte de sobrecorreção e ficar gerando alinhador a mais.
vai gastar dinheiro à toa, tempo à toa, e ainda poluir o meio ambiente, por estar gerando alinhador que você não vai usar. Tá legal? Então, voltando para torque, sobrecorreção. O único problema do paciente é um torque de raiz, nesse dente aqui. No 40, nosso, ele tem uma extração de incisivo. Você vai dar torque individual nesse dente, vai dar sobrecorreção nesse dente e, detalhe importante agora, os dentes vizinhos têm que ter attachment. Então, nos dentes vizinhos tem que ter attachment. Por que isso? Porque toda força gera uma força de igual intensidade em sentido contrário. Quando ele botar a pressão na cervical para dar esse torque nesse dente, a tendência é o alinhador desadaptar dos dentes vizinhos. Quando você bota a attachment ali, vai garantir que ele vai estar coladinho ali e aquela pressão vai acontecer no seu dente. Então, esse é um jeito, tá? É o que eu mais uso, é assim. Eu boto um power reed nesse dente que eu quero e boto attachment de retenção nos dentes vizinhos, qualquer um que você quiser. Bota no incisivo inferior, é melhor botar vertical pequenininho, para dar retenção naquela região mesmo. Você pode também não colocar o Power Read, não colocar o Power Read é uma opção, e colocar a Tatma somente nesse dente, que é outra opção. Você bota a Tatma somente no dente que você precisa, é uma Tatma de retenção para poder abraçar esse dente e adicionar torque, sobrecorreção de torque, tá? Então, duas formas. Bota Power Read e bota a Tatma nos vizinhos, que eu gosto desse jeito, ou bota o attachment no dente que você quer fazer o torque e adiciona nesse dente a sobrecorreção de torque, tá legal? Então é um movimento difícil, gravem isso, é um troço difícil de ver, difícil de achar, você não vai achar em quase literatura nenhuma sobre isso aqui, falando sobre isso, mas são dois protocolos muito eficientes para torque, tá legal? Isso é importante falar, porque falar, alinhador não dá torque em grupo junto com retração. Então vamos entender isso. Quando você está retraindo da torque é impossível, porque vou explicar de forma rápida. Quando você faz um torque, você tem que botar uma pressão aqui. Vou dar um exemplo. Eu quero um torque vestibular de coroa. Eu boto uma pressão aqui e boto uma pressão aqui simultaneamente. Quando a gente faz isso. Maravilha. Só que se estiver retraindo junto, você tem uma pressão aqui e tem outra pressão aqui. Essas duas pressões são mais fortes do que essa, então seu dente lingualiza. Então você não consegue. Dá para conseguir, dá para ter um super torque, controle, às vezes mini implante, dá para fazer. Por isso que eu falo que eu não tenho experiência nesse tipo de caso, porque eu acho que é muito complexo fazer isso, dá para fazer, mas eu não tenho experiência, eu prefiro colocar brackets, fazer a parte de tração com brackets e finalizar com alinhador, que é a odontia híbrida, que eu acho que é o futuro da odontia, é uma híbrida. Em movimentos difíceis, entra com bracket e finaliza com alinhador, tá legal? Eu acho que torna a experiência melhor, tá bom? Ótimo, doutor. Temos perguntas aqui. A Vamos lá. doutora Maria Regina, eu tenho dificuldade quando preciso dar torque nos superiores para dar espaço entre as arcadas para os incisivos superiores protruírem. Sempre fica aquém. Uhum. Vai, isso mesmo. Torque é isso. Vai ter que pedir. Pensa o seguinte, é igual na ortodontia tradicional. E você vai ter que ficar acrescentando torque depois, tá? Isso é assim. Se Entendi. o problema, no caso, é torque, você está usando um aparelho de baixa eficiência para esse problema seu. Então, entendeu? O alinhador ele tem baixa eficiência Exatamente. para torque, né? Ele não é a ferramenta para torque, a ferramenta é bracket. Ah, o paciente não aceita. É você falar que você vai para a roça e o cara só assim, ó, vou para a roça, estrada de chão chovendo, eu só aceito de Ferrari. Bom, dá para ir? Dá, não vai ser uma experiência boa. Vai ficar batendo no chão toda hora, vai ficar furar pneu, vai bater, vai estragar, vai ter que parar para consertar. Mas uma hora você vai chegar. A ferramenta ideal é uma Hilux, pra você poder chegar lá. Então, não é a ferramenta eficiente para torque. Não quer dizer que ele não faça, ele não é eficiente para isso, tá? Certo. Doutor Fernando, poderia sobrecorrigir no início e ir diminuindo conforme a evolução? Pode, só quando você sobrecorrige isso no começo, pedir sobrecorreção logo no início, pode. Vai gerar mais alendores do mesmo jeito, porque você está pedindo um movimento que pode não acontecer. Então, vou dar um exemplo. Você pediu 10 graus de torque. Só aconteceu 5. O seu alinhador vai parar de adaptar. E você perdeu todos os alinhadores do mesmo jeito. Então, se você sabe que é um movimento de baixa eficiência, deixa mais pro final um pouquinho, entendeu? Eu prefiro a inclinação e deixa mais pro final um pouquinho, que se for no final mesmo, no refinamento você perde poucos alinhadores. No começo você perde muito alinhador, tá? Então deixa pro segundo jogo, ou pro refinamento pro terceiro jogo. Eu acho que é mais é uma modalidade de tratamento mais certinha, sabe? Mais previsível, vamos falar assim, tá bom? Certeza. Por enquanto, mais nenhuma dúvida, doutor. Então, beleza, vamos seguir. Então, torque isolado é mais uma, tá? Diastemas, isso é muito legal de falar. O diastema é um movimento, vamos lá, movimentos de corpo do dente, de corpo, é difícil. Então, se sua intenção no diastema é fechar de corpo, dá um exemplo, você tem um diastema aqui, você quer fechar esse diastema, mas você quer abrir espaço na distal dos centrais para aumentar os laterais. Nesses casos, tem que ter a tátima vertical. Então, entenda isso. É diferente você ter diastema e você lingualizar. Isso é um movimento. Isso é fácil, não precisa de atátima. Se você quiser colocar, pode colocar, não atrapalha, mas também não ajuda muito. Agora, se você quer que os incisivos caminhem na mesma direção para fechar esse diastema para poder aumentar um lateral conoide, nesses casos, seu central tem que ter uma tátima vertical. Isso é muito importante entender a diferença de
Lingualização para movimento de corpo dos dentes, tá legal? Só para entender um pouquinho melhor. Então, sempre que você tiver dentes com diastemas, é importante uma tátima vertical. E se você quiser fazer, ainda pode fazer ainda uma sobrecorreção. Vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, vamos entender esse caso aqui. Esse caso é o caso meu, inclusive. Diastemas superiores generalizados, inferiores também. E esse caso vai ser preparado para a estética, porque ela tem Bolton. Os dentes são todos menores, deveriam ser. Eu não posso sair fechando isso tudo, mas terminar retroinclinado esses dentes. Porque não é um erro de posição, é um erro de tamanho e posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse espaço de uma forma melhor. Se eu quero distribuir esse espaço, eles vão caminhar um pouquinho assim, um pouquinho assim. Então, eu quero esse controle para mim. E eu vou botar nesse caso. Então, só para mostrar para vocês rapidinho aqui, olha, o formato da arcada. Repare que os dentes são muito pequenininhos, os dentes anteriores dela. Eu vou distribuir esses espaços de forma igualitária no meu paciente, para no final fazer um aumento estético nele. Nesses casos, vão perceber que eu vou colocar, sim, atátimas verticais. Então, olha que interessante isso. Por que eu coloquei a tátima vertical nos anteriores superiores e não coloquei nos inferiores? Porque nos inferiores, o maior movimento que vai acontecer vai ser o de intrusão e lingualização. Nos superiores tem menos intrusão, mas tem muito movimento mesodistal dos incisivos. Então, nos dentes que tem movimento mesodistal, eu peço para colocar tátimas verticais. Se não tem movimento mesodistal quase nenhum, basicamente é só lingualização, eu não gosto de colocar tátima vertical em incisivos inferiores, porque perde muito tracking. É um dente pequeno, se o paciente não usar direito, para de adaptar e você perde seus alinhadores. Então, cuidado colocar a tátima sem necessidade. Então, de novo, quando a gente olha a animação, olha só para vocês verem o inferior aqui primeiro, ó. Reparem no inferior, com o movimento dele, ó, é lingualização. Grande parte dele é lingualização, vai retraindo e vai lingualizando, tá vendo? Os espaços são fechados com lingualização. Já no superior também tem, mas é menos um pouquinho, ó. Distribui os espaços, fecha um pouquinho para mim e tudo bem. Então vamos entender isso. Se o seu alinhador consegue entrar entre os dentes, tem vários diastemazinhos, ele tem um ótimo controle mesodistal. Se não tem espaço, como não tinha no começo, aqui, por exemplo, e aqui no começo, ó, eu vou botar essas tátimas verticais, porque depois que criou o espaço, o olhador entra ali no meio, consegue um ótimo, ele abraça o dente e consegue um ótimo controle. Mas se não tem, eu preciso de espaço ali, eu vou pedir pra gente isso aí, tá legal? Então, por isso que eu não coloquei a tátimas verticais nos inferiores. Então, mas por que que deu tanto alinhador? Porque ela tem uma mordida profunda, muito profunda, repara você no começo, muito profunda, e eu fiz o estagiamento de intrusão de primeiros caninos, depois os 4 incisivos, tá? Poder ficar. Então fica um tratamento mais longo, o número de alinhadores, mas fica mais previsível para mim. Repare que a intrusão, até eu sobrecorrigi a intrusão nesse caso, tá? Então mostrando para vocês aqui a importância da tátima vertical em caso de diastemas, tá legal? Aí outra coisa, vamos lá, dica. Se você fez o primeiro jogo e os seus dentes não fecharam bem, fecharam assim, deixa eu abrir aqui minha câmera para poder mostrar para vocês direitinho. Se seus dentes fecharam assim, você pode pedir agora para consertar e adicione uma sobrecorreção de 4 graus em cada dente. O seu setup não vai terminar assim, vai terminar assim, ó. Porque ele está assim. E esse movimento de angulação de coroa é muito difícil. Então, vai vir para você certinho, você vai pegar lá, clicar no 3D e vai fazer isso aqui, ó. Tá? Terminar um pouquinho divergente para sobrecorrigir esse movimento para garantir que vai ficar legal para você. Principalmente quando você vai fechar o diastema todo. Vai ser 100% fechamento de diastema. Ele vai fechar um pouquinho assim, para ter certeza disso. E aí você faz o quê? Faz uma contra-angulação para terminar perfeito para vocês. Aí eu vou dar mais uma outra dica. Quando você tem que ter esse tipo de contra-angulação, você pode, além disso tudo, pedir para o técnico acrescentar, não vai pedir para o técnico. Você vai vir manualmente ou pedir para o técnico acrescentar o IPR02 entre os decisivos. Esse é um fake IPR. Você acrescenta o IPR no software, mas você não faz na boca. O que é um fake IPR? No software, vai estar imaginando que você desgastou esse dente. Olha que loucura, vai desgastar no diastema? Ele vai imaginar que você desgastou. Então ele vai botar uma pressão extra para poder pressionar para fechar o seu desgaste. Como você não fez o desgaste, ele vai manter esses centrais bastante pressionados para garantir um ponto de contato e ter certeza que seu diastema foi fechado. Isso chama-se fake PR. Notícia boa para vocês. Se você usa Angel ou Invisalign, isso já vem pronto para vocês. Eles não vão falar que tem, mas já tem um ponto de contato extra ali. Quem trabalha no centro de planejamento sabe disso, que eles geram um pontinho de contato extra nessa região. Então, se você está trabalhando hoje com Angel ou com Selfie, não precisa pedir isso aqui. Tá legal? Deixar bem claro isso, que não precisa, porque já vai vir isso meio que pronto para vocês já um ponto sobre correção. Tá legal? Então eu não acrescento mais, acrescentava com outras marcas, não acrescento mais com Angel nem com Selfie. Lembrando, gente, meus últimos 60 casos são todos de Angel, tá? Hoje, no consultório, ele basicamente é 100% Angel Align, né? Acho que ele é 100% Angel Align. Eu estou finalizando casos de outras marcas para ficar só com Angel Align, que é sensacional. Eu gosto muito dele. E o Selfie, você não usa? Eu gosto muito do Selfie, só que eu acho que o Selfie, assim, é opinião pessoal minha, tá? Ele é excelente para criança.
porque você perde muito tracking, dentes de erupção, ele é excelente para isso. É um caso de recidiva de diastemas que ele é mais barato, você faz poucos jogos de alinhador e resolve esse. Para casos mais longos, eu gosto do pacote. Eu não tenho, aí é um defeito meu, eu não tenho gerenciamento para ficar pausando, despausando, pausando, despausando. Então eu gosto de vir o pacote inteiro e usar o pacote inteiro. Isso é pessoal meu, é a minha forma de trabalhar. O Angel se encaixa um pouco melhor. Não é pela qualidade do sistema, é pela forma de trabalho, pelo modelo de negócio do Angel Online. Eu prefiro pacotes fechados, receber todos os alinhadores. Legal? Vamos lá agora, vou dar um pouquinho mais de Attachment para a gente aí. Para não estender muito, vou dar uma corrida agora. Tá? Attachment de giroversão. Giroversão com bracket é uma delícia, né? Você tem um binário de força, passa o fio e gira. Esse é um movimento de baixa eficiência com alinhador. Então, fazer giroversão com alinhador é difícil. E assim, a gente quando fala em giroversão, é comum vocês acharem que giroversão é de premolar, é de canino. Não, gente. Esse incisivo aqui, ele tá girovertido. Isso é uma giroversão, tá? A mesial tá para dentro, tá? Então, normalmente o que vai acontecer? O seu planejamento digital vai vir assim, uma protusão para criar espaço para ele, vai fazer um avanço e um movimento de dobradiça. Isso é ótimo, tá? Isso é um movimento bastante previsível. E se o seu caso não aceitava protusão, aí vão entrar os IPRs e a lingualização de volta. É muito comum acontecer isso. A Angel normalmente vai vir assim para vocês, o Self também vem assim para vocês. Algumas outras marcas podem vir tudo de uma vez só, ou seja, tá assim e vem tudo de uma vez só, tudo acontecendo simultaneamente para você, com um giro em torno do próprio eixo. Isso não vai acontecer e vai exigir refinamento para vocês, porque é impossível botar uma força igual aqui e aqui, tá? Então, cuidado com isso aqui. Agora vamos falar um pouquinho. Então, isso é giro, tá? Agora vamos falar um pouquinho de giro. Para isso aqui não precisa de attachment. Esse giro anterior não precisa de attachment. Por isso que eu não botei attachment ali. Agora vamos pensar num canino girado, tá? Tá aqui o canino girado, um giro grande do canino. Precisa exagerar bastante. O que acontece nessa hora é que o seu alinhador não vai conseguir abraçar a face vestibular do canino, porque a face vestibular dele está presa na mesial do pré-molar. Então, para esse movimento que é muito difícil com o alinhador, é de baixa eficiência, o alinhador vai exigir que você coloque um attachment nele, que é um attachment de giroversão. Então, normalmente, vai vir pedindo para você um attachment para compensar essa força binária que é impossível de acontecer aqui, por ser uma superfície redonda e por estar presa no pré-molar. Então, o que vai acontecer para a gente? Ele vai acusar, que não vai acontecer, e vai ligar um attachment para a gente, que é um attachment de correção de giroversão, que pode ser nesse formato, pode ser no formato retangular também, tá? Ele tem uma superfície de pressão, vou botar pressão aqui para o dente girar. Então ele bota uma pressão aqui, botou a pressão, o dente gira, tá? A gente acha que é assim, né? Não é assim que funciona. Então, eu vou voltar. Todo mundo imagina que é assim, é fácil, vai vir aqui, ó, bota a pressão e ele gira. Não é assim que funciona. Então vamos entender isso, como é que funciona isso. Você vê a complexidade desse movimento e por que que ele tem que ser muito lento. Então entendam isso, que isso é muito legal de entender e demorou para mim um tempo para entender isso, que eu achava que era assim, tá perfeito, isso não é assim. Olha que legal esse movimento é, tá? Eu já estou avançando para vocês, gente, num nível mais alto. Vocês vão falar de attachment otimizado. Ah, tal empresa tem attachment otimizado. O que que é esse attachment otimizado? É um attachmentzinho que, segundo a empresa, tem a pressãozinha aqui. E aí bota a pressãozinha e vai girar um pouquinho de cada vez, tá? A Angel nem a Self trabalha dessa forma. A gente trabalha dessa forma aqui. Você vem com o alinhador desadaptado, você força ele, ele encaixa. Quando ele volta à posição normal de novo, ele traz o dente para o lugar. Como se fosse um fio de night tie. Então ele vem assim fora, você encaixa ele. Quando ele faz a pressão, o alinhador inteiro traz esse canino para mesial com uma pressão ali e faz o giro do seu molar, do seu pré-molar, do seu canino. Prestem atenção, continue prestando atenção. Agora que vai ficar legal para vocês verem. Então imagine um canino normal. Ele vem girado assim, você acha que seu alinhador está vindo assim, ó. Ah, que bonitinho, vou ter a Tátima lá e vou encaixar o meu alinhador perfeitinho ali para mim, né? Ó, bota uma força aqui, vai botar a pressão e vai girar o meu canino. Nananina não. Como é que funciona isso então? Ah, vai vir assim para mim, ó. Ó. Eu vou colocar o alinhador e vou dar uma pressão. Deixa eu voltar. Opa, deixa eu ver se vem. Opa, deixa eu voltar, porque ele tá indo demais. Esse é o jeito certo. Ó, você acha que o seu alinhador vem assim? Ele não vem assim. O seu alinhador, quando você encaixar com um caso com um canino girado, o seu alinhador vem exatamente assim. Ó, que loucura que é isso. Ele vem assim, ó, tá? Desse jeito aqui. Imagina se você for corrigir toda essa diversão com alinhador só. Olha a alavanca que você tem que fazer para encaixar esse alinhador no paciente. Ou vai arrancar esse attachment fora, ou vai dar mobilidade, ou vai dar um tremendo efeito colateral de expandir o setor do lado de cá e contrair o setor do lado de cá. Por isso que o máximo de giro com alinhador é 1 a 2 graus, porque o efeito colateral que causa um giro é muito grande. Então sempre tem que ser pouquinho em pouquinho para a gente, tá legal? Então sempre alinhador
quando tiver um dente girado, um canino, um premolar, vai vir de pouquinho em pouquinho, para não causar um efeito lateral nos dentes vizinhos. Porque é assim que ele vai encaixar. E o ato de você pegar ele agora, encaixar ali e forçar para a posição, que vai fazer o giro desse canino para a gente ali. Tá legal? Então isso funciona. Dou para a gente no giro ali. Beleza? Esse movimento aí, ele sempre está levemente desadaptado. Então lembre-se disso. Quem movimenta é o plástico, não é o attachment. Então o plástico tem que Doutor, fazer. Pode falar. doutora Hélida, a doutora Hélida está perguntando, o que você Sim. acha dos attachments colocados por lingual? Ótimo para dentes curtos. Ótimo para dentes curtos, principalmente se você vai usar algum tipo de elástico para não causar desadaptação. De novo, tem que ser curto o dente. Na Angel, você tem a opção de pedir alinhadores estendidos. O alinhador, o recorte, em vez de ser na cervical, ele é mais alto. Isso aumenta a retenção, principalmente em crianças. Então, para pacientes crianças, eu usava em outras marcas alinhadores attachments linguais. Não uso mais, porque não precisa no Angel, ele tem bastante retenção. Mas se você achar, vou dar um exemplo clássico, né? Na Angel tem os botões, os buttons. E você vai usar um elástico para descruzar a mordida, a chance de você extruir esse alinhador é grande. Se o dente for curto, aí sim eu coloco o vestibular e lingual para poder firmar o alinhador para preventir Intenção. e para dar retenção. Então, nesses casos, sim, para coroas curtas, segundos molares, primeiros molares, coroas curtas. Sim, pode colocar, tá? Doutora Maria Regina, não Sim. faz dobradiça em canino? Difícil fazer, quase impossível fazer. Se puder fazer, maravilha, né? Então, primeiro empurra distal para depois ir para fora. Se puder fazer, sim. Mas quando tem um giro muito grande, ele não consegue ter o apoio para dobradiça, porque para ter a dobradiça tem que ter um ponto de apoio. Como a face vestibular está presa ali, ele não vai conseguir, vai tentar fazer um giro individual, que é difícil. Mas sempre que possível, a dobradiça é o movimento mais previsível que tem com alinhadores para gente, tá? Dobradiça, Ela gente, é um perguntou. offset inicial ou offset distal. Joga a primeira distal para fora, para depois trazer de volta o dente para o lugar, tá? Ela perguntou, não abre espaço antes do giro? Sim, tem que abrir espaço antes do giro. Se está travado o dente, tem que ter espaço. Ele vai fazer uma expansão ou uma protusão. Se você escreveu que você não aceita protusão na expansão, ele vai criar um IPR ali, tá? É o mesmo princípio do ortodontista. Tem um dente girado que não tem espaço para ele, você vai ter que arrumar espaço para ele primeiro. Você bota uma mola aberta ou desgasta a interproximal para ele girar. É o mesmo princípio, ele vai fazer isso sim para você, tá? Não precisa nem pedir. Ele vai fazer isso para você, porque é impossível girar assim. Ah, não aceito desgaste, não aceito protusão e não aceito expansão. Então ele não vai girar, porque tem que ter espaço para ele, tá legal? Então sim, tem que pedir espaço. Não precisa escrever, abrir espaço primeiro para depois girar. Na Angel e na Self, isso vem pronto para você. Tá legal? Doutora Denise, excelente, professor. E sobre o uso de botões para binários, como ajustar a velocidade dos elásticos e a movimentação dos alinhadores? A Obrigada. Denise prevê o futuro. Tá aqui, ó, o próximo slide. Aí, Denise, ó, tá? Ó, em caso, por exemplo, que tem um Ótimo. molar como esse que está girando, né? E eu mando vir com um recorte para botão aqui e um angel button aqui. Então você pode deixar na velocidade normal, o que eu não gosto. O que eu escrevo para o técnico, tá vendo aqui é isso. Aqui, gente, é um botão estético colado no meu molar e aqui é um elástico colocado, tá? Então repare vocês verem aqui de novo, olha, tá? O giro, eu peço um recorte aqui nesse dente e nesse dente eu vou recortar e fazer um botão. Então eu vou colar um botão estético aqui, ou metálico, tanto faz. E vou passar um elástico. O paciente coloca um elástico de 1/8 daqui para cá, 1/8 pesado. E aí, Denise, nesses casos que eu estou usando binário, eu falo, escrevo para o técnico, favor fazer o movimento do dente 26 com metade do número de alinhadores previsto. Então, se eram 10 alinhadores, faz com 5. Então, eu vou olhar lá. Para girar esse dente, está gastando 8 alinhadores. Fazer o giro do 26 com 4. Tá? Então, eu peço para fazer mais rápido do que eu deveria. Tá legal? Então, eu peço sim. A outra opção é você botar bracket primeiro, girar esse dente, depois escanear e botar o alinhador. Tá? Mas se for usar junto com o alinhador, eu solicito um movimento com o dobro da velocidade, ou seja, mais rápido deveria, porque eu não vou estar contando com o plástico para isso, eu vou estar contando com o elástico para Um isso. elástico. Isso. Beleza? Por enquanto, tudo bem, doutor. Pode dar sequência. Beleza, vamos lá então. Já falei um pouquinho angulação de dentes, então vamos lá. Dentes com angulação, né? Um canino, por exemplo. Se você quiser mexer em angulação, e é importante para você, vou dar um exemplo, um caso que o paciente tem agenesia de lateral e você quer abrir espaço para o implante, tá assim seu canino, se ela tá assim seu canino, você quer endireitar as raízes. Sempre que for importante para você o movimento de angulação, tem que estar presente um desses dois attachments, tá? Ou vai ter um attachment desse aqui, que ele faz a pressão nesse sentido e nesse sentido, e aí vai controlar a angulação do seu dente, ou esse attachment aqui que eu gosto mais. Eu prefiro esse attachment aqui, tá? Porque eu consigo botar eles mais distantes um do outro e eu faço um momento de força melhor. Então eu prefiro duas meias luas, uma para cá, para fazer, do que o vertical. O vertical é eficiente, ele é eficaz,
mas os artigos mostram cientificamente que o meia-lua, dois meia-luas são melhores do que um vertical, tá legal? E aí, mas eu prefiro tal coisa, aí é opção de cada um, opinião de cada um, tá? O que está comprovado hoje é que, pelos elementos finitos e simulações, esse Atacma é melhor, tá? Inclusive, ele é mais estético do que o vertical grandão, tá bom? Agora vamos entender. Angulação, você pode entender isso aqui como angulação. Só que essa angulação está usando como ponto de apoio o centro do dente. Então a coroa, ó, vou repetir, a coroa vai para trás e a raiz vai para frente. Isso é de baixíssima eficiência com o alinhador. Então faça bem devagar. E eu recomendo que nesses casos, além de ser devagar o movimento, seja 2 graus para o alinhador, 1 grau para o alinhador, o paciente use 14 dias. Então, se isso é importante para você, troque o seu alinhador de 14 em 14 dias, porque é muito difícil, dá tempo para ele acontecer. Não é fácil de acontecer, igual vestíbulo lingual. Vestíbulo lingual em 7 dias está pronto. Agora, angulação, deixe 14 dias no seu aparelho, tá legal? Porque é diferente esse movimento de angulação, onde a raiz vai para trás e a coroa para frente. Se você quer só isso aqui, ó, de novo, ó, essa angulação aqui, ou seja, eu quero só coroa para trás, aí é muito fácil. Esse movimento é muito simples de conseguir. Você tem um diastema na distal do canino e você quer empurrar o canino para trás, ou seja, a raiz ficou parada e a coroa movimentou. Esse movimento é mais previsível. Então, empurrar a coroa para trás é fácil. Empurrar a coroa para trás e trazer a raiz para frente é difícil. Faça movimentos normais. Siga o protocolo do alinhador, que é de 2 graus ou 1 grau, a empresa, e troca de 14 em 14 dias. Tá legal? Beleza? Vamos seguir. Vou passar de forma Sim, rápida, então, com os doutor. ataques. Pode falar, pode falar. Pode seguir, doutor, tá Pode tudo seguir? Então, certo. beleza, então. Para rotação, já falei para vocês que é esse attachment aqui de novo, né? Ó, ele vai vir aqui, onde o plástico vai fazer a pressão e vai fazer o giro do pré-molar para a gente, tá legal? Então é importante isso aqui. Se você tem uma mordida profunda, é um tipo de protocolo específico também. Então é importante entender que para mordida profunda, eu preciso de attachments específicos. Por quê? Porque a mordida profunda é causada por uma alteração da curva de Spee. Então o seu objetivo vai ser corrigir a curva de Spee através da intrusão de incisivos, superiores ou inferiores, através da extrusão de posteriores ou combinação de ambos. Sempre solicitem combinação de ambos, tá? Então, mordida profunda é difícil, pede intrusão de incisivos e extrusão de posteriores. Além disso, você vai solicitar que os dentes posteriores entendam o motivo da questão. Tá aqui a curva de espia alterada. Vamos entender isso. O alinhador não sabe o que está acontecendo. Então, se você pedir extrusão de posteriores ou intrusão de incisivos, na extrusão de posteriores, o seu alinhador vai vir nesse formato aqui, ó, coladinho nos incisivos, espaçado para os exteriores extruírem. Na intrusão de incisivos, vai vir coladinho nos posteriores, só que apertado nos incisivos. No entanto, olha que legal isso, gente, olha que legal isso, olha que sacada. Esses dois alinhadores são exatamente iguais. Então ele não sabe o que ele está fazendo. É o mesmo alinhador, então pede os dois de uma vez. A diferença só para você é você escrever diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo alinhador. Porque pensa o seguinte: quando você força atrás aqui, vai instruir na frente. Quando você força aqui na frente, vai instruir atrás. É a mesma coisa. Então o que é importante para a gente para garantir esse resultado? Solicite os dois logos. E mais importante, solicitar os dois também, tá? É que você tenha certeza que nos dentes posteriores tem um apoio forte para a gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque o nosso alinhador vai vir assim. Ele vai vir nesse formato aqui, ele vai vir mais apertado aqui na frente para intruir incisivos, por exemplo. Quando você botar a pressão, a tendência é que esse alinhador desoclua. Faça isso. Se ele soltar do dente, nada vai acontecer. Nada, fica folgado para você. Eles adaptam, ele perde tracking. Então você tem que garantir que ele seja abraçado os posteriores, grampeado nos posteriores. Para isso, solicite sempre attachments grandes os posteriores, tá? Retangulares de 4 milímetros, tá? Eu gosto de pedir em premolares o bisel para gengival, tá? Então, o bisel para gengival permite a extrusão desses dentes. E em caninos, o bisel para oclusal. Se você esquecer e não pedir, tá bom também. Ele sendo retentivo te ajuda muito já, mas eu peço em premolares bisel para gengival, para dar o apoio para extruir esse premolar e para dificultar a perda de tracking. E nos caninos, o bisel para oclusal, para poder fazer a intrusão desses caninos para a gente aí. Tá legal? Doutor, Beleza? doutor Pode falar. Fernando está perguntando: Pode todos falar. esses exercícios dos attachments vêm no selfie? Vem no selfie, e eu tenho certeza que vem no Angel. No selfie, às vezes vem, às vezes não. Uma coisa importante isso, que são protocolos diferentes. A Angel sempre tem o protocolo Frog. O que é isso? Primeiro intruir os caninos, depois intruir incisivos. Isso gera um aumento no número de alinhadores. Só que torna ele mais previsível o movimento. Só que aumenta o custo seu de tratamento. No selfie, você tem que pedir o Frog.
Porque se ele faz o frog em todos os seus casos, vai gerar um número de jogadores maiores ainda. E como você pode trabalhar com a lineback, não é interessante fazer isso. Então, no self, você tem que solicitar o protocolo frog e solicitar também atátimas retangulares maiores nos posteriores, tá legal? Então, eu recomendo que no self você coloque. No Angel não precisa, vem pronto para vocês, tá legal? Então, são modelos de negócio diferentes. O self ele quer resolver o seu problema com o menor número de jogadores possíveis. O Angel vende um pacote inteiro. Então, como são modelos diferentes, eles devem ser indicados diferentes. Você pode aumentar o número de jogadores que você quiser no self. Só que você paga muito mais por isso. Já no End, um pacote de 25 vai para 30, tá tudo bem para você, é o mesmo valor. Tá legal? Ou 22. Você pediu Frog, foi para 30, é o mesmo valor, porque é o pacote de 30 tem que Mesmo escolher. plano. Isso aí, Certo. colocamos Select 30, tá? A doutora Nicole, se for um movimento de verticalização de um molar que inclinou para mesial por ausência do segundo pré, também é previsível? Apenas Tá. inclinar a coroa para distal e manter a Assim, raiz na mesma posição, abrindo sim. espaço, né, perdido do pré. Muito previsível, excelente movimento coalhador. Você empurrar as coroas, o molar para distal e premolar para mesial, é excepcional o coalhador. Estou te falando que aqui é melhor que bracket. Porque ele abraça toda a parte, ele consegue entrar no dente, abraçar toda aquela parte mesial e empurrar para fora. Sim. Então, eu adoro esse movimento coalhador. Se você está falando de corrigir a angulação de coroa. Agora, se é para verticalizar coroa para distal, raiz mesial, aí vai complicar com qualquer tipo de ferramenta. Até com bracket é difícil isso, né? Tem que usar alça, às vezes mini implante, mas para abrir espaço para implante, para coroa só ir para trás é sensacional. Pode planejar despreocupado em relação a isso, tá? Doutor Celso Garcia está comentando. É interessante você fazer primeiro a intrusão do canino e depois anteriores e posteriores no final. Sim. Você pode segmentar. O que é interessante isso, né? Normalmente você quer um movimento sinérgico. Então é legal você pedir a intrusão junto com a extrusão. Porque toda força gera uma força de igual intensidade em sentido contrário. Se você tentar isolar a força de extrusão, você não vai conseguir, porque toda força gera uma força. Então já aproveita que está fazendo força já e já pede a extrusão junto, pede a sinergia. Eu quero a intrusão junto com a extrusão. Ele não vai causar para você exaltação, ele vai só somar forças para vocês. Então é mais interessante fazer simultâneo do que separar as forças, tá legal? A Beleza? doutora Fabiana está falando, nós trabalhamos aqui com uma linha de alinhadores de franquia, que é a Go Correct. Tem muita Uhum. diferença? Prefiro não É, comentar. é, Até porque eu não tenho experiência. Assim, ó, eu não nós posso, não podemos. eu não posso falar coisa que eu nunca usei. Eu acho que assim, quando você ensina uma coisa Sim, que você nunca fez, é falha de caráter. Eu nunca usei essa marca que você está falando para mim. Então, se eu te falar que é ruim ou que é boa, eu vou estar chutando, tá? Eu suspeito de exatamente. falar que assim, eu sei de falar marcas muito boas no mercado, mas marcas que eu nunca usei eu não conheço. Então, eu não sei se ela é boa ou ruim, não posso te falar. Melhor assim. Sim, o doutor está falando das marcas que usa, né, doutor? Que tem Isso aí. experiência. Isso aí. Beleza? O doutor Fernando perguntou, Frog é o nome dado da intrusão O Fernando sequenciada ali, Emmanuel né, usa doutor? frog, isso porque parece sapo em inglês, né? Protocolo. É porque, assim, ó, na Isso. tabela de movimentos, vem primeiro os caninos, depois os quatro incisivos, depois os caninos, depois os quatro. Então parece um sapinho desenhado. O cara que falou, o cara é criativo, vai. Na tabela de movimento, É. sapo no final, mas na verdade é um movimento disso mesmo. É caninos, depois quatro incisivos. Caninos, depois quatro incisivos, tá? Você pode estagiar 50%, 50%, ou seja, caninos 50% do movimento total deles, incisivo 50%, finaliza com canino, finaliza com incisivos. No self não é assim, é canino 100%, incisivo 100%. Eu prefiro assim, tá? E vai Ah, instruindo, certo. A tá? doutora Fabiana está concluindo que ela perguntou da Gol, que é os alinhadores da Adtech. Sim, doutora, é o mesmo Ah, é a centro mesma de coisa. planejamento, Sim, é o mesma mesmo coisa. centro de planejamento, é só o nome que vocês recebem ali da franquia. É uma questão comercial, Sim. mas a parte do planejamento, do alinhador, da produção, todo é o mesmo que o doutor está falando aqui, tá? É Tá? importante Acho entender que tudo self é isso. mesmo. Self é seu nome. O nome da sua clínica, É, pode ser Pedro Paulo. Eu acho isso, muito legal isso. Acho muito legal isso aí. Muito legal. isso, Tá? doutor. É só essa diferença comercial da sua franquia, é só isso, Tá? Mas é tá? um ótimo alinhador. Pode usar tranquilamente. Isso. Tem Agora 40 casos. entendemos, né, doutor? Eu tenho 40 casos iniciados e finalizados com self. Todos começaram e Sim, finalizaram muito bem com self. Então, assim, você gosta do self? Adoro, só não gosto do modelo que ele usa. Eu gosto de pacote, tá? Então eu uso pacote, eu gosto mais sim. do, tá? Deixar bem claro, tá? Pode seguir? Pode seguir, doutor. Maravilha. Então, atátimas horizontais de 4 milímetros em premolares e molares para dar retenção posterior, tá bom? Vamos lá. Sempre que possível, se tem mordida profunda,
Se você puder acrescentar avanço de incisivos, vai ser sensacional. Ou seja, se seu caso tem uma retroinclinação com mordida profunda, peça protusão, não peça IPR. Então fala assim, não aceita IPR, protua. Depois de terminar a protusão, inicia o IPR. Por quê? Porque o ato de protuir abre a mordida. O ato de lingualizar fecha a mordida. Então, sempre puder protuir, isso vai tornar a sua mordida profunda muito mais previsível com o alinhador e com ortodontia também. Com bracket também é assim, tá? Então, Doutor sempre. Fernando está pedindo, ele não entendeu se existe controle de apenas fazer intrusão e ou extrusão de posteriores. Fernando, se você botar um mini implante para amarrar um dos grupos, vai. Fernando, pensa o seguinte, Fernando, quando você faz uma curva de SPI, né, uma curva reversa no fio, uma curva de SPI exagerada, você quer intrusão de incisos, vai acontecer extrusão de premolares. Então não tem esse controle. Para você fazer esse controle, você tem que botar dois mini implantes aqui embaixo e o paciente usar um elástico, um angel button ali para segurar, ou um botão nos dentes para segurar. Porque quando você fizer a força de intrusão e os ataques tá preso nos posteriores, vai extruir posteriores sim para você, tá legal? Mas eu acho interessante pedir, sabe, Fernando? Porque vamos pensar. A gente faz straight wire, a grande maioria faz straight wire. Qual foi o último caso que você fez uma técnica seccionada, que você realmente fez um arco de intrusão para incisivos? Raramente a gente faz isso. Grande parte da mordida profunda, você faz a correção da curva de SPI com a intrusão de incisivos e extrusão de posteriores, você verticaliza o molar e você avança um pouco de incisivos. Então, é o que você quer também com alinhadores, tá legal? Então, eu não pediria... Você pedir intrusão exclusiva de incisivos, pode pedir, mas eu acho que vai acabar acontecendo um pouquinho de extrusão posterior também. Beleza? Foi respondido aí? Tudo bem, Luiz? Ele só falou o que dá o certo controle em paciente BRAC, né? É, É, assim, o sim, braco facial por si próprio, ele já vai querer destruir aqueles dentes dele apertando, né? Então, sim, você sim. consegue. Agora, no dólico facial, a chance de destruir é maior, né? E você não gostaria no dólico facial de fazer isso, porque abre a mordida dele. Mas pensa, se o paciente é um dólico facial e tem mordida profunda e curva de espita tá alterada, normalmente vai ter que alinhar a curva de espita e vai destruir um pouquinho para ele mesmo. E não tem importância, porque é um paciente dólico com mordida profunda. Num paciente com mordida aberta, ele não vai ter a curva de espia alterada por extrusão de incisivos, vai ser o contrário. E aí você vai querer destruir nele. Então eu não vejo muito problema nisso, não, tá? Você pode, no caso muito drástico, Fernando, solicitar os pédios oclusais, que é isso? É uma elevação que vem nos posteriores, é um build-up, um levante de mordida posterior. Você consegue fazer os levantes de mordidas posteriores para gerar um contato prematuro naquela região para evitar a extrusão de posteriores. Se você quiser solicitar em pacientes dólico-faciais um levante de mordida, que na Angel chama Angel Pad, ou almofada posterior, ou batentes posteriores, vai vir. Se você pedir isso, pede somente uma arcada. Duas arcadas fica muito desconfortável. Pede só na inferior. O céu superior pede primeiros e segundos molares para gerar esse contato prematuro, em aspas, para gerar a intrusão dos dentes ou não deixar extruir os dentes posteriores. É uma solução menos problemática do que botar mini implantes no paciente. Tá legal? Como você fazer um tipo tradicional, vou fazer uma intrusão de incisivos, faz build-up posterior, vai gerar um toquezinho. Esse build-up evita a extrusão de posteriores e concentra a sua curva de SPI, a sua curva reversa na intrusão de incisivos. Deu para entender? Tá? Sim, ele está parabenizando aqui, doutor. Está Obrigado, falando muito obrigado, legal, parabéns. obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá seguir então. Quase no finalzinho da aula para todo mundo curtir a família. Vamos lá, um caso clínico complexo. Vamos tentar aplicar um pouquinho que a gente aprendeu. Tá legal? Então vamos lá, um caso que a paciente tem um queixa principal dela, esse apiamento anterior, né? Tá aqui o canino ali fora do arco um pouquinho também, mas repare nesse incisivo inferior aqui dela, que é o que mais incomoda ela. Então, nossa queixa principal é esse apiamento dela. Inclusive, se não fosse o apiamento dela aqui, ela teria nem botado aparelho. Então, a queixa principal é esse apiamento dela mesmo. Tá legal? De novo, aqui a classe 1 bilateral. E esse apiamento anterior que a gente vai ver agora. Superior tranquilinho, um giro de lateral. Esse canino um pouco para fora do arco, é um dente difícil de colocar para dentro, mas vai entrar também. E aqui está nosso problema. Vamos entender. Quando você tem um mapeamento na ortodontia, você só tem dois caminhos. Ou você aumenta o tamanho do arco, ou você reduz a massa dentária. Aumentar o tamanho do arco tem que expandir e protuir. Eu não posso protuir, porque essa inclinação está muito alta. Repara a tábua óssea como é que está fininha aqui para mim. Olha. Repara como a tábua óssea é fina e como a inclinação vestibular está alta. Então, protusão não existe para mim nesse caso. Então, eu já tirei uma. Então, se eu quiser ser conservador, eu vou ter que expandir superior e inferior. Repare que eu não tenho borda ao ala inferior, não existe gengiva no inferior, então eu já não posso mais expandir e eu não posso protuir. Sobrou só desgaste interproximal. Eu acho que é muito desgaste interproximal. Então, pode falar. Tudo bem? Não, o doutor Fernando comentou que ele cola plano inclinado por palatina de acrílico, né? Uhum, E deve ser classe 2 facial, ele sim. falou. Uhum, O perfil do caso aqui, né, doutor, que o sim. doutor Pedro está apresentando.
Isso aí. Vamos lá então, o que que eu pensei? Vamos lá. Aí, como eu não posso expandir e eu não posso protuir, desgastar essa quantidade toda somente aqui na frente, porque o problema é na frente, eu não faço também. Então sobrou para mim extrair. Então eu faria 4 extrações, ou eu faria extração. Opa, deixa eu voltar. Ah, não, volta, volta. Voltou. Ah, fui pro final já. Ah, pronto, voltou, voltou. Então eu faço 4 extrações ou eu faço um incisivo inferior, que é o que eu mais odeio fazer na minha vida. Eu tenho 25 anos de ortodontia, eu extraí 4 incisivos inferiores até hoje só, tá? Eu gosto de 4 extrações. Mas esse caso, eu acho que não era indicativo. Eu não vou botar foto do paciente, o perfil do paciente era um perfil bom, a queixa dela era o apiamento anterior. Então, qual é a indicação de extração de incisivo inferior? É muito clássica. Quando que eu devo extrair incisivo inferior? Paciente classe 1, bilateral, sem overjet e sem mordida profunda, com arco superior sem apinhamento ou com apinhamento baixo. Que é esse caso, repara, ó, é um paciente classe 1 bilateral, sem overjet, sem mordida profunda, né? Pouco apinhamento superior e um apinhamento grave inferior concentrado de canino a canino. Então, é a indicação clássica de extração de um incisivo inferior, que eu não gosto de fazer, tá legal? E aí a gente optou de fazer. Então, foi solicitada a extração virtual do dente, repare o movimento acontecendo. Então vamos entender, quando você extrai um incisivo, é como se você fechasse um diastema grande. Então o que tem que ter para mim? Tem que ter para mim atátimas verticais. Então o que eu vou procurar é se ele colocou atátimas verticais nos meus incisivos inferiores. E esses PR superiores aqui, Pedro Paulo, são para poder diminuir o overjet e manter o máximo possível. Lembrando que eu não faço a quantidade, tá? Quando vem muito assim, eu faço metade só aí só. E deixo para fazer o restante no refinamento se for necessário. Geralmente não precisa. Então, quando vem muito IPR, em vez de sair arrancando todo mundo, é só não fazer. Ele vai vir, vai pressionar para você direitinho e fica bom. Mas na verdade, se você quiser vir aqui tirar metade deles todos, pode tirar também. Fica mais fácil para vocês. Eu deixei e fui acompanhando o caso. Se eu achasse necessário, eu ia desgastando um pouquinho mais para a gente. Então, repare que teve expansão do arco superior, tá? E essa retroinclinação de superiores para a gente com a extração de cima inferior. Repare que deu 20 alinhadores. Quero mostrar o caso para vocês agora sem refinamento. Então, aqui é um caso com 20 alinhadores, por enquanto sem refinamento nenhum. Acabou de ser escaneado para poder fazer novos alinhadores, tá? Ó, foto superior e inferior. Reparem a inferior, como é que tá bonitinho para a gente já o caso. O que falta para mim é a distal desse canino aqui. Reparem que esse distal desse canino aqui precisa dar uma mexidinha nele ainda. Tá legal? Eu já tirei os attachments todos para poder fazer o escaneamento dela. Foi feito o escaneamento dela. É só as fotos do escaneamento dela para o refinamento. Eu acho que deve vir mais uns 8, 9 alinhadores para finalizar essa elucidação aqui. Então, nesse caso, eu quero esperar que venha a tátima de extrusão, e nesse dente aqui, uma tátima de rotação desse canino para mim, para que a distal entre um pouquinho para mim. Nesse caso, eu espero dobradiça, que a distal entre um pouquinho e talvez a mesial saia um pouquinho para mim. Beleza? Então, terminando a nossa aula, a tátima, ele é bom ou ele é ruim? Vou responder da seguinte forma: se você não tem certeza absoluta porque está colocando uma Atátma, então é melhor não colocar. Que pode ser que você esteja errando o seu Atátma, tá legal? Hoje em dia o software está no grau de avanço muito grande, ele detecta a grande maioria dos Atátmas necessários, então, em geral, tá em dúvida, confia no software, que ele vai acertar, principalmente sendo self e angel, porque eu vou ser muito sincero com vocês, sem puxar saco de ninguém, porque eu não tenho viés, eu não tenho viés mesmo não, isso é bem claro de falar. Os melhores planejamentos do mercado hoje vêm dessas duas empresas. Então, se você está usando o Selfie ou está usando o Angel Online, vocês têm que estar orgulhosos que é o melhor planejamento do mercado. Eu tive lá presente esses dias, estive com o Ernesto no centro de planejamento da Self, é sensacional, e do Angel também. Então, uma coisa você tem que confiar um pouco mais no planejamento deles, vem muito bom. Vai vir erro? Vai, porque existe um ser humano por trás. E ser humano erra, ele não é robô. A gente vai errar de vez em quando. Eu erro planejamento, porque ele não pode errar uma simulação para mim também. Então, isso vai acontecer, como acontece com qualquer outra empresa, né? Qualquer outra pessoa, ser humano. Entenda a diferença do Self e do Angel em relação aos concorrentes. O maior concorrente do mercado, vamos falar o nome de nenhum deles, está investindo hoje em inteligência artificial. Ele está colocando para que tudo seja automatizado para eles. O Self e a Engine, do caminho contrário, estão colocando cada vez mais ortodontistas presentes, mais técnicos treinados presentes para melhorar a qualidade. Então, são caminhos diferentes de a empresa. Então, a empresa ali, que conhecida aí, é só inteligência artificial, está migrando para isso. A Engine e a Self não querem isso. Eles querem cada vez mais um olhar técnico por trás daquilo, o estagiamento daquilo lá, conferindo tudo direitinho para a gente. Isso me gera muito confiança, principalmente quem está começando. Tá? Então, confie no sistema deles, é muito bom. Beleza? Para terminar a aula de vocês, muito obrigado a todo mundo pelo carinho aí, pelo tempo de vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês aí. Tá legal? Doutor, os doutores estão agradecendo aqui, elogiando a aula. Obrigado. Muito, muito bom, bela aula, excelente aula.
Todo mundo elogiando aqui, Obrigado, pessoal. agradecendo. Obrigado pelo carinho de vocês estar aqui de noite comigo, né? Abandonar a família, em vez de estar descansando, tá aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Doutor, Ó, fiz uma exatamente pergunta isso, pelo botão de excelente perguntas aqui, ó. aula. Ó, alguém fez, ó, Oi? fiz uma pergunta pelo botão de perguntas. Onde que é isso? Ah, tá, deixa eu olhar aqui, doutor. Tá. Sim, o doutor Diego. Uhum. Boa noite. Eu sei que já passou a explicação de mordida aberta, mas estou com um caso de mordida aberta leve de 4 milímetros com uma classe 2. Podia, Sim. por favor, explicar o que faria um quarto de classe 2? Atáchimos em todos os da frente, e com elásticos de classe 2? Muito Vamos lá. obrigada. Isso que é legal. É Diego o nome dele, não é isso? Isso, doutor Diego. Diego, o legal do seu caso é o seguinte: como você está tendo, é uma classe 2, está tendo distalização, quando você distalizar o canino, vai sobrar espaço. E esses dentes vão ter que ser lingualizados. Isso ajuda muito a fechar sua mordida. Mesmo assim, vai vir para você a tátima de extrusão nos quatro incisivos. Porque se esses dentes estão lingualizando e extruindo, vai vir. Então, o único cuidado seu é que o paciente use o elástico corretamente. Um quarto é legal distalizar com alinhador, é muito previsível, mas garanta que exista esses atátimas de extrusão nos anteriores também para eles, tá legal? Porque é favorável, porque ele vai fazer lingualização com extrusão e vai tornar o movimento muito mais previsível. Obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado aí, obrigado, obrigado, obrigado. Tá? Doutor Pedro também fez uma pergunta. Quais os atáchimos dos molares para distalização sequenciada? Nossa, que pergunta difícil. Porque assim, eu já testei sem a Tatma e funcionou. Já testei com a Tatma horizontal e funcionou. E com vertical e funcionou. Então, assim, hoje eu sigo o protocolo da Angel. A Angel Isso já que eu ia ouviu falar, hein? Já tem um protocolo, um né? protocolo diferente. Ela bota É, normalmente horizontal ou vertical no segundo molar. E às vezes deixa o primeiro molar sozinho. Eu tenho caso assim em andamento que cristalizei 5 milímetros. Então pode confiar que funciona, tá legal? Não sim. tem unanimidade em botar a Tatma ou não. Mas se tiver um dente, um molar com muita intrusão, tenta colocar uma Tatma ali para te ajudar um pouquinho da retenção nesses casos ali, tá legal? Então, a minha recomendação, se o seu segundo molar tem uma coroa clínica curta, bota a Tatma nele. Se tem um primeiro molar, bota a Tatma nele. Se a coroa for curta, bota a Tatma. Se for tudo bem, ele vai abraçar e vai distalizar. Eu já distalizei 3 mil sem a Tatma nenhum dos molares, que era o protocolo meu antigo, era esse. Quando a Sandra Tai falou sobre isso, ela distalizava meus molares sem a Tatma nenhum. E era o protocolo padrão da gente até 3 anos atrás. E distalizava. Agora a gente bota a Tatma nele Sim, sim. Mas não tem um protocolo para te falar. Eu confio na Angel, tá legal? Então eu no céu. O que vier, eu deixo que. sim. Tá? Doutor, é isso. Excelente aula. O doutor abordou Obrigado, as obrigado, principais pessoal. perguntas no suporte. A gente recebe todo dia essas perguntas, então eu acredito que foi muito válido para os doutores tirarem as dúvidas, esclarecimentos sobre attachments. E é isso, sempre muito bom te acompanhar. É Obrigado, muito obrigado. prático, muito boa aula. E tá todo mundo Obrigado, elogiando pessoal. aqui, agradecendo, viu? A gente é Eu muito agradeço o carinho grato de por todo vocês e esse o convite sempre, estou à conteúdo. disposição. Precisando de mim, só chamar que a gente vem aí, tá bom? Ótimo, doutor. Pessoal, então vamos encerrar aqui o nosso web hour, né, doutor? Excelente apresentação. Muito obrigada pela presença Tá. de vocês, ficarem com a gente aqui até o final. Como o doutor disse, a gente sabe que não é fácil esse horário, né? E todos ficaram até o final. E nós somos muito gratos, viu? Muito obrigada, Obrigado doutor, você, pela sua gente. Obrigado pelo presença, carinho pela sempre. atenção. Um abraço, precisando, estou à Muito disposição. obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado. E Tchau, tchau. lembrando, vai ficar gravado, né? Então a gente vai estar disponível o link lá para assistirem depois. Muito obrigada, uma boa noite. Tchau, 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 tchau. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Luiz. Tchau, 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 doutor. Obrigada. tchau. Obrigado.